2h03 ao vivo com o Esporte Record. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Um bom final de semana, bom sabadão, um ótimo domingo também para você. Que seja bom para o seu time aí no esporte, né? Aqui você vai ficar sabendo de tudo. Onde é que seu time joga, onde é que não joga, como é que está a classificação, a situação, todas as informações. Prioridade total para o esporte regional. E nós começamos com a Copa Record de Futsal Masculino, que agita os ginásios de toda a região. Roda a vinheta, Luciano. Olha, apenas uma partida foi realizada na noite desta sexta-feira pela competição. E foi dela que saiu a última equipe classificada para as oitavas de final da região de Bauru. O ginásio municipal de Ibitinga recebeu um grande público. E a equipe da casa não fez feio diante da torcida. Foi lá e assegurou a vaga. Jogaço de bola, você confere agora. Enquanto o time de Ibitinga se preparava no vestiário só no aquecimento, a torcida já estava lá. Mas quem aguardava ansioso pela partida era o Bartolomeu, mais conhecido como Beto, que também já fez parte da equipe de futsal de Ibitinga e não via o filho, um dos atuais jogadores, entrar em quadra há 3 meses. Nós viemos com a família para ver o Bruninho jogar, que ele joga para a Associação de Ibitinga, né? E faz uns 3, 4 meses que nós não vemos ele jogar. E ele já jogou na Ferroviária um pouco também, né? Eu joguei uns 3 jogos no Rio Branco também de Ibitinga. Depois eu machuquei, aí eu parei. Aí eu fico tempo sem ver ele jogar porque eu fico ansioso, com vontade de jogar, né? Pamela foi preparada com câmera fotográfica e tudo para deixar guardados os melhores momentos do esposo, o goleiro do time de Ibitinga, aquele que foi destinado pelo técnico para salvar os gols da noite. O time da casa estava com a torcida garantida na noite desta sexta-feira, mas quem vai contar com bastante comemoração se marcar gols é o Ricardo, que joga por Ibitinga, não é mesmo? Com certeza, estamos aqui, a família em peso e os amigos, para prestigiar essa noite, torcer bastante, tomara que eles sejam vencedores e que o Ricardo faça bastante gols. E não é que o primeiro gol foi marcado por ele? Ricardo fez a rede tremer e comemorou a estreia no placar. E quando Getulina ia marcar o gol que tiraria a equipe do 0, Bruninho salvou a bolada. O pai dele, que também era jogador e entende bem do assunto, deve ter gostado do lance. Já estou até um pouco rouco nesse primeiro tempo, mas pode ter certeza que no segundo tempo nós vamos entrar na mesma garra, determinação e queremos levar essa classificação lá para Getulina, já que é a primeira vez que a gente participa da Copa Record de Futsal. O jogo está bastante equilibrado. Nós fomos felizes, conseguimos sair na frente e vamos tentar agora o segundo tempo, ver se a gente não toma gol. O time deles está vindo para cima, que a gente entende que é uma decisão, quem perder está fora e a gente está se programando para isso, que eles vão vir para cima mesmo, porque a derrota não é importante para ninguém. Apesar de Getulina ter chamado a atenção pela agilidade com a bola, quem levou a melhor também no segundo tempo foi Ibitinga, que mesmo perdendo algumas chances, contou com mais um chute firme do Ricardo direto para o gol. Quem não gostou nada disso foi Anderson. O técnico se mostrou inconformado com o desempenho dos atletas, mas a bola não encheu mais a rede e o jogo terminou em 2-0 com a vitória do time da casa. Parabéns para a Ibitinga pela classificação à próxima fase da Copa Record de Futsal Masculino. Jogaço, hein? O torcedor comparecendo em grande número lá em Ibitinga, com certeza faz a diferença. Eu tenho dito isso, né? No futsal a torcida fica mais próxima e consegue fazer aquela pressão sempre para cima do adversário, empurrando o time da casa à vitória, e tem sido assim na Copa Record. Torcedor sempre comparecendo, eu digo, é uma grande festa do esporte no nosso interior. E com essa partida na noite de ontem em Ibitinga, nós já temos definidas as equipes classificadas para as oitavas de final da Copa Record de Futsal Masculino na região de Bauru. São 2 regionais, Bauru e Sorocaba. Então, em Bauru, fechada a segunda fase, nós passamos às oitavas de final, vai se afunilando a Copa Record. Vamos dar uma olhada nos confrontos definidos da terceira fase, oitavas de final da Copa Record. Lençóis Paulista enfrenta Presidente Alves. Botucatu, que é a atual campeã da Copa Record, pega 2 Córregos, que é uma grande promessa da competição deste ano. Já demonstrou muita força o time de 2 Córregos. Pompeia joga contra Tarumã. Garça, que também tem tradição no futsal aqui no interior de São Paulo, enfrenta Jafa. Avaré encara Ipaussu. Ourinhos tem pela frente Bofete. E Ibitinga, que você viu aí, foi o último classificado da nossa região de Bauru. A próxima fase da Copa Record, Ibitinga joga contra Cafelândia.
E Jaú, que goleou na última partida, pega Herculândia. As datas e os horários das partidas serão divulgados pela organização da Copa Record na próxima segunda-feira. Então a gente fica na expectativa. Se sair já na segunda-feira de manhã toda essa definição, no Sport Record de segunda, 10:50, depois do balanço geral, nós vamos trazer as informações aí, horário e local de todas essas partidas para que você, torcedor, possa acompanhar tudo muito de perto. Você viu aí na tela que as equipes de Herculândia e Bofete estão classificadas para as oitavas de final da Copa Record. E eu vou explicar porque existem os critérios de desempate e equipes que se classificam por um critério técnico. Herculândia, por exemplo, ficou com a primeira vaga no índice técnico e Bofete com a segunda vaga. São equipes que diretamente não tinham conseguido a classificação, mas pelo índice técnico entraram como as melhores colocadas depois das que de fato já haviam assegurado a vaga. Sobre Bofete, cabe aqui uma explicação. O time disputou essa segunda vaga por índice técnico com Cândido Mota. O pessoal de Cândido Mota estava querendo saber, entrou em contato aqui, por que Cândido Mota não se classificou e Bofete classificou? As equipes empataram em quase todos os critérios de desempate. Estava tudo igual, duas equipes iguaizinhas na competição. E aí foi necessário ir buscando os critérios de desempate. O que definiu o Bofete como detentora da vaga foi o número de cartões amarelos, ou seja, o fair play, né? Bofete recebeu 3 cartões amarelos durante a competição, enquanto Cândido Mota recebeu 5. Portanto, o Bofete segue na disputa. Para você ver que não é só gol que vale na Copa Record, né? É importante o fair play e tudo que envolve a equipe dentro de quadra. Olha, essa é a região de Bauru. A região de Sorocaba ainda terá 2 jogos para a definição da segunda fase. Esses jogos seriam realizados nessa semana que está terminando, mas com aquela tragédia em Taquarituba, né? Aquele tornado que devastou a cidade, as partidas da região de Sorocaba foram adiadas. Partidas entre Itapetininga e Taquarituba, e Itapeva e Ribeirão Branco. Esses 2 jogos serão realizados em Itapeva na próxima terça-feira. Aí sim essa fase fica fechada nas 2 regionais e a gente passa tudo certinho para você aí de casa. Agora 2h10, depois do intervalo o assunto por aqui é futebol. A segunda divisão do Campeonato Paulista tem o Acizense e o Tupã em campo, hein? Para melhorar a campanha na 4ª fase. Pela Copa Paulista, o São Bento é o único time da nossa região a jogar em casa nessa rodada. E o Bentão tem desfalques importantes para o jogo de logo mais contra a Inter de Limeira. Você não pode perder, é um instante só. De volta com o Sport Record para falar agora da Copa Paulista. Dos 3 times da nossa região na segunda fase, apenas o São Bento joga em casa nesta rodada. O Bentão enfrenta a Inter de Limeira às 4h no estádio Walter Ribeiro Sique, lá em Sorocaba. A partida é um confronto direto pela segunda posição do grupo 6, porque os 2 times estão empatados com 3 pontos. Perderam uma partida e venceram a segunda. O São Bento terá importantes desfalques para esse jogão de logo mais. O Tremonte, por exemplo, no meio de campo segue de fora, mas tem alguns retornos. O próprio goleiro Enal parece que volta para a meta, né? Vamos ver. No treino, concentração total. Aqui, os jogadores sabem a importância de cada ponto em disputa quadrangular. Para o treinador, cada partida é uma final. Nós dependemos só de nós. O certo era ganhar. Mas quadrangular sempre fala, não perca quadrangular jogos, que você sempre vai estar na briga, né? Nós perdemos o primeiro jogo, que perdemos muitos gols, talvez faça falta para nós. E agora a gente sabe que mais 16 dias, se não classificar, acabou o ano para nós. Então o time está consciente sobre isso, que a gente precisa passar de fase. Cada jogo é uma final. Uma final. Isso aí você foi muito bem na sua colocação. Aqui, desde que começou a quadrangular, já sabe, todo jogo é final para nós. E a final da vez é contra a Inter de Limeira, equipe que está empatada com o São Bento na segunda etapa da Copa Paulista. Os 2 venceram um jogo e têm 3 pontos até aqui. Mais um motivo para manter o foco. São 2 jogos que a gente não pode perder para eles, nem deixar que eles vão para frente. Neste jogo, o São Bento não terá em campo os meias, Thiago Tremonte e também Laerte, que estão lesionados. Além disso, o volante Marcos Vinícius foi expulso no último jogo e não poderá participar da disputa. Aliás, a escalação tem sido a grande dificuldade do técnico Edson Vieira na Copa Paulista. É sempre 3, 4, até 5 jogadores que não repete em escalação, não jogam.
por problemas às vezes de lesão e de cartões. Então é uma dor de cabeça grande para nós. Isso aí não tenho negado não. É o que nós temos lutado muito com. Isso aí é o nosso maior inimigo hoje, é isso aí, não repetir o time. Em 15 jogos da competição, o time sorocabano não conseguiu repetir nenhuma escalação. Por conta de tantas mudanças, quem se dá bem são os jogadores da reserva. É como era na Série A3, existia jogador na Série A3 que sabe que se saísse o outro ia entrar e ia colocar ele para o banco. Eu não tenho reservas, não tenho titulares, eu tenho um elenco e valorizo todos. Eu trabalho nessa filosofia, valorização de grupo. Então eu busco nas posições ter jogadores do mesmo nível, só que só joga 11. É difícil a situação do Edson Vieira sem conseguir repetir o time, né? Porque é complicado para dar unidade à equipe, entrosamento aí na Copa Paulista. Mas, de qualquer forma, aos trancos e barrancos, o Edson Vieira consegue montar a equipe. O Bentão segue aí na Copa Paulista. Está na briga por uma vaga à próxima fase. A boa notícia do Bentão para o jogo de hoje é que o zagueirão Rafael Silva está de volta. Ele se recuperou de contusão e está à disposição. E o goleiro Ronaldo, que foi titular no último jogo, deve voltar para o banco de reservas. O Enal, que era o titular desde o início do campeonato, deve ser escalado no gol do São Bento. Linense e Ituano têm compromissos também pela Copa Paulista nesse final de semana, mas jogam fora de casa. Confira aí na tela as partidas dos times da região. O Elefante joga contra o 15 de Piracicaba às 7 da noite no estádio Barão da Serra Negra. É duro pegar o Inhoquim piracicabano lá, hein? O Linense vem de vitória na última rodada e pega o Lanterna do grupo 5 com o objetivo de chegar à ponta nesse grupo. O Linense tem o Wagner e o Gabriel como desfalques, eles estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o Bruno Quadros, como já é de costume, faz um mistério aí na escalação. O time de Lins viajou ontem já para Piracicaba, dormiu lá em Piracicaba para entrar em campo tranquilão hoje contra o 15 de Piracicaba. Já o Ituano, que também está na tela aí para você, vai jogar longe da torcida na manhã deste domingo, mas num lugar muito tradicional. Partida marcada para as 10 horas da manhã contra o Juventus na famosa e tradicional Rua Javari, em São Paulo. O Galo de Itu também venceu na rodada de meio de semana e, se vencer agora, pode se isolar na liderança do grupo 7. Esse grupo está bem embolado, né? Porque os 4 times têm 3 pontos. O Ituano está na ponta por ter vantagem nos gols marcados. Boa sorte para o Linense, também para o Ituano. Final de semana de rodada também pela 4ª fase da segundona do Paulista. Vamos ver os jogos aí. Tupã vai jogar fora de casa contra o Atibaia. Tem imagens do treino do Tupã, legal para a gente acompanhar aí. O Tupã vai encarar o Atibaia daqui a pouco às 3 da tarde. É uma partida bem complicada para o time do técnico Tupanzinho, já que o adversário lidera o grupo 19 com 2 vitórias em 2 jogos nesta fase. O Tupã perdeu o primeiro jogo em casa para Matonense e empatou fora de casa na última rodada contra o Paulistinha de São Carlos. Então, é um jogo chave para o time de Tupã, é fora de casa. O Atibaia ganhou, por exemplo, da Matonense, que é considerado o bicho-papão aí da competição, e lá em Matão, né? E aí o Tupã vai ter a responsabilidade de tentar parar o ataque do time de Atibaia, que venceu os 2 jogos que disputou nessa fase. Aliás, o ataque do Tupã é que não vem bem nessa fase, né? Os gols por parte dos atacantes ainda não vieram. Já o Assisense joga em casa na manhã deste domingo. Alô, torcedor de Assis, hein? O Assisense está na 2ª posição do grupo 20 e enfrenta o Cotia às 10 da manhã no estádio Antônio Viana da Silva. Expectativa, claro, de um grande público, o torcedor está empolgado. O Assisense quer aproveitar o fator campo, já que ainda não perdeu em seu estádio desde o início do campeonato, lá no mês de abril, né? Maio, que começou o campeonato. Tudo isso para se recuperar da goleada sofrida na última rodada para o Água Santa. Quer deixar para trás essa goleada o time de Assis. Perdeu por 4-0 para o Água Santa lá em Diadema, teve jogador expulso e agora vai tentar se recuperar. O adversário desse domingo está apenas 1 ponto atrás do Assisense na classificação e vem de empate fora de casa contra a Inter de Bebedouro. Jogo difícil para o Assisense, precisa vencer, quem sabe assuma aí a liderança do grupo ao término deste final de semana. O Assisense não terá o William Goiano em campo, e o zagueirão foi expulso no último jogo e cumpre suspensão automática. E agora o Rodrigo Monterani chegando com um recado importante para você. Vai aí. Boa tarde aí, pessoal. Dá licença para eu participar do Esporte Record, porque eu tenho um recado muito bom para quem é louco por futebol. Agora, o seu Team Chip do Infinity vem uniformizado. Para quem torce para o Timão, como eu, corintiano, tem o Team Chip do Corinthians. Para você que é palmeirense, viu, Vagnão? Tem o Team Chip do Palmeiras. O Fabinho, Fidêncio e Eli tem que correr para comprar o Team Chip do São Paulo, do Tricolor, porque com eles você recebe notícias diárias do seu time, alertas de gols e muito mais.
tudo completamente grátis e direto no seu TIM. Se você já é Infinity, para ativar é muito fácil. Você liga grátis agora, asterisco 222. É de graça. Se ainda não é, compre já o TIM Chip do seu time. Porque com o Infinity as vantagens nunca acabam. Você continua fazendo chamadas de duração ilimitada para qualquer TIM do Brasil por apenas 25 centavos a chamada, independentemente do tempo de duração dela. Sem recarga obrigatória, sem taxa de adesão, só Infinity é Infinity de verdade. Venha para a maior comunidade pré do Brasil para aproveitar tudo isso. TIM, você sem fronteiras. Valeu, esse é o Rodrigo Moterani que volta na segunda-feira, meio-dia, com um balanço geral. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho os pugilistas sorocabanos que estão se destacando no torneio Kid Joffre. E tem a preparação da equipe de vôlei feminino de Bauru para o jogo na manhã desse domingo contra São José dos Campos. Partida importante, brigando pela vaga à próxima fase. Até já! De volta com o Sport Record, mais uma vez, obrigado a você que nos acompanha, obrigado pela companhia nessa tarde gostosa de sábado. Nós voltamos para falar agora do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. A Liga Sorocabana e o Bauru Basquete entram em quadra neste sábado pela competição. A equipe do técnico Rinaldo Rodrigues, que venceu na última quinta-feira, bateu Mogi das Cruzes em casa, vai voltar a jogar no ginásio Galberto Moreira esta noite contra Limeira. A partida está marcada para 6 horas. Se vencer, a LSB pode assumir a quarta posição na classificação. É o objetivo do Rinaldo Rodrigues para ficar mais tranquilo em busca da vaga à próxima fase do Campeonato Paulista. Isso se o Bauru Basquete vencer a equipe de Mogi das Cruzes fora de casa esta noite. Ou seja, Sorocaba joga, mas também de olho no jogo de Bauru, né? Porque o Mogi das Cruzes é um adversário aí em comum. Bauru Basquete e Mogi das Cruzes, né, vão se enfrentar hoje. O time do técnico Guerrinha vem de 2 derrotas seguidas na competição para o Paulistano e também para o Pinheiros. As 2 derrotas lá em São Paulo. E assim a equipe caiu para a 3ª colocação na classificação. Lembrando que o Bauru Basquete tem um jogo a menos que os adversários que estão à sua frente. Isso em razão da partida contra o Palmeiras, que foi cancelada, foi adiada, né? Foi cancelada no sábado passado por falta de energia no ginásio Palestra Itália. Então o Bauru Basquete tem um jogo a menos, vem de 2 derrotas e precisa de uma vitória aí para tentar recuperar as primeiras colocações do Campeonato Paulista. Agora o Paulista de vôlei feminino. A equipe de Bauru joga em casa na manhã deste domingo contra São José. O time vem de derrota fora de casa para Piracicaba na última rodada. Mas tanto as jogadoras como o técnico Ayrton Nascimento já assimilaram o resultado negativo e estão focados no jogo de amanhã. Não é isso, Felipe? Para conquistar o tão sonhado título não adianta, tem que suar a camisa, literalmente. E as meninas do vôlei bauruense sabem bem disso. Para encarar o São José amanhã, jogando em casa, elas já sabem qual é a fórmula do sucesso. O time de São José é um time jovem, sabe? A gente sabe que elas não desistem fácil do jogo. Então, a nossa mentalidade é entrar forte, sabe? E pôr o nosso ritmo de jogo para que seja mais fácil o resultado pra gente. Jogar em casa faz diferença realmente? Faz diferença, muita diferença. A gente está acostumado já com a quadra, tá? E a viagem também delas faz uma diferença bem grande. Bauru tropeçou na última etapa do campeonato e perdeu por 3-2 para a equipe de Piracicaba. Agora é preciso, acima de tudo, não deixar a peteca cair. Na hora que a sequência de vitórias é interrompida, não tem jeito. Além dos treinamentos, é preciso manter a cabeça no lugar para se reencontrar com a vitória. Para o técnico Ayrton Nascimento, uma derrota como esta é normal em uma competição tão longa, ainda mais encarando um time tão difícil. O jogo que nós fizemos, que nós perdemos para uma equipe boa, apesar de não estar bem na classificação. Mas é uma equipe que tradicionalmente, Piracicaba e Bauru, é jogo para qualquer resultado. E elas jogaram bem, a gente teve uma defasagem, principalmente no nosso saque, né, que fez a diferença. Agora, a gente está treinando forte para o próximo jogo. Tem de esquecer a derrota, que o nosso objetivo principal era estar entre os 4. Já estamos. E agora é tentar chegar em primeiro para ter a vantagem nos playoffs. Em vez de abaixar a cabeça, as atletas usam a derrota absolutamente normal para servir de incentivo para a próxima partida. Da maneira que foi a derrota, eu acho que abalou um pouco ter sido 3-2,
fora de casa, a gente não esperava essa derrota. Mas eu acho que isso serve de lição para não repetir de novo, sabe? A gente tá treinando os pontos negativos que a gente fez naquele jogo para domingo não repetir esse resultado. Mas a verdade é que esse time de Bauru voltou muito bem depois dos jogos regionais, está embalado na competição. Foi um tropeço aí, mas acontece, 3-2, jogo apertado. Boa sorte para a equipe nesse final de semana. Olha, a gente falou de basquete, de futebol, futsal, de vôlei e tem boxe também. 2 atletas sorocabanos prometem nas finais do torneio Estímulo Kid Joffre, organizado pela Federação Paulista de Boxe. As competições ocorrem neste sábado, né? O João Gabriel Del Rio luta pela semifinal e tenta garantir o espaço dele na final da categoria peso leve. Outro destaque, o Vinícius Coloni, já garantiu a vaga na grande final pela categoria peso médio e vai enfrentar Jonathan Silva em uma das disputas mais aguardadas do torneio. Nobia Prado, vai, capricha! Vinícius Coloni, 75 quilos, 18 anos, peso médio. Bronze no brasileiro na categoria juvenil, vice-campeão dos Jogos Regionais. João Gabriel Del Rio, 60 quilos, peso leve. Vice-campeão dos Jogos Regionais, bronze no Luvas de Ouro. Em comum, eles têm a juventude e o fato de já colecionarem títulos importantes apesar da curta carreira. Agora, os dois querem se destacar neste campeonato, conhecido por revelar talentos. Vinícius já está na final do Kid Joffre, que vai acontecer no dia 5 de outubro em São Paulo. Já João Gabriel vai disputar a semifinal neste fim de semana. Preparados, eles dizem que estão. Preparatória, vim de 4 lutas seguidas, consegui a vitória. A expectativa está grande, estou bastante confiante para a final. Agora vou pegar um adversário bem duro, mas bastante confiante. Todos os dias, das 1 até as 3, a gente está aqui treinando. O professor está fazendo um trabalho muito bom. Fisicamente está muito bem preparado. O técnico também está confiante nos meninos. Eu acredito que o Gabriel amanhã passe pelo rapaz de Mogi, sem desrespeitar ninguém, né? Mas ele deve conseguir a vitória e passar para a final. Era para nós termos ainda mais um terceiro lutador, o Luiz Arantes, que infelizmente tivemos problema com a arbitragem e ele não conseguiu passar para a final. Eu acredito que os dois vão para a final e eu acredito piamente mesmo na medalha, em 2 medalhas de ouro, que seria um fato inédito num torneio como esse Kid Joffre. Vinícius já garantiu a prata. Resta agora torcer pelos 2 ouros. Tá certo, boa sorte para os lutadores de Sorocaba. Pessoal, um abraço. Esporte Record fica por aqui. Um ótimo final de semana. A gente se encontra segunda-feira, 1:50, depois do Balanço Geral. Tchau. Olá para você de casa, o Visita na Record deste sábado já está no ar para levar para você sempre muita informação e conhecimento. No programa de hoje a gente vai falar sobre a doação de órgãos e tecidos. Você deve saber que essa semana passamos pela Semana Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos e infelizmente nem todo mundo tem ainda a consciência e até as informações adequadas sobre como fazer para ser um doador de órgãos e qual a importância disso, inclusive para salvar outras vidas, centenas de milhares de pessoas que estão aí nas filas de transplante, não é, aguardando realmente pela chegada de um órgão. Hoje o nosso convidado aqui do programa, que vai bater um papo com a gente sobre o assunto, vai explicar um pouco mais essas questões, é o Dr. Reginaldo Carlos Boni, que é coordenador do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos de Botucatu e também da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Doutor, obrigado pela presença com a gente. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado, uma ótima tarde. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, a gente vai ver uma reportagem que fala um pouquinho mais também sobre essa questão